bom que a gente está aí, né? O tempo ameaça tempestades, mas a gente está ali, né? E certamente não vai dar tempestade, não, tá? Então, para a noite de hoje, como eu tenho observado com grata satisfação, assim, usa-se bastante aqui na casa a oração dominical, né? E isso não é costume, assim, em muitos outros lugares, né? A gente, às vezes, até meio que se esquece de usar essa oração, né? Mas que bom que aqui se coloca. E então eu achei de bom sentimento, assim, de a gente fazer uma reflexão. Para quem depois quiser, no capítulo 28 do Evangelho, que é o último capítulo, mais longo de todos, onde Kardec traz as orações, né? Orações para tudo. Às vezes a gente não sabe, está tão seca por dentro, que a gente não consegue rezar. Sempre tem, ele sempre traz, antes de qualquer assunto de oração, ele traz uma recomendação, uma consideração que a gente encontra no próprio Evangelho, onde a gente pode aprofundar e quantas vezes a gente encontra ali a solução para os nossos problemas, que às vezes são bastante danados, né? Que a gente não sabe bem o que fazer naquele momento. Então vamos usar realmente dos benefícios que a gente tem na própria doutrina, né, do trabalho todo de Kardec com os espíritos amigos, e fazer todo aquele capítulo sobre as preces, que até eu tenho observado, assim, às vezes nos grupos de estudo, que estudam todo o Evangelho, chega no 28, não, agora vamos começar lá no início, porque aqui é só preces, né? E aí um grupo que eu dirigia lá em Porto Alegre disse, não, nós vamos estudar. E aí ficamos meio ano estudando uma vez por semana. Mas é tão rico, porque daí cada um ia procurar na hora o capítulo que ele referia ali, e a gente conseguia entender melhor aquele capítulo e conseguia colocar isso dentro da peça, né? Então, inicialmente, a primeira vez que me propus a falar sobre a oração dominical, faz muitos anos, foi lá em Porto Alegre também, eu fui para o velório com um compadre meu, e lá se rezava, um Pai Nosso em cima do outro, e as pessoas assim, rezando, assim, sabe? E aquilo me dói muito, sabe? Não, está na hora. Daí, como a gente tinha lá na casa, assim, de abertura dos trabalhos, lá no Dia da Cruz, a abertura dos trabalhos sempre tinha uma pequena reflexão, uma oração, uma pequena reflexão para depois ir para os trabalhos espirituais da casa e mais tarde, então era palestra, porque se ocupava praticamente toda a tarde, né? E aí eu falei com a direção, a gente fez assim um estudo de cada parte desse, né? Cada dia que estava no meu horário de fazer, que era uma vez por semana, também se usava dos trechinhos da oração para aprofundar um pouco mais, né? Tá? Então, eu acho que sempre vale a pena, né? Para a gente pensar um pouco mais. E tudo começou porque os apóstolos observavam que Jesus de vez em quando se retirava sozinho, como ele mesmo aconselhou: se queres orar para o Pai, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta. Não é o quarto de madeira, de material, ali é o quarto dos nossos sentimentos, do nosso coração. E eles achavam isso tão lindo, né? Ele estava trabalhando o dia inteiro, assim, aí ainda, não, eu vou me afastar um pouco, eu vou orar, né? E aí eles disseram, Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Porque eles viram que a oração que Jesus fazia particular para com o Pai era uma coisa assim diferente do que eles estavam acostumados.
E aí Jesus disse, quando orardes, dizei assim, daí ele ensinou o Pai Nosso, né? E nós vamos agora então refletir um pouco sobre todas essas questões que ele coloca ali, né? Então, Kardec, lá no capítulo, essa parte da oração dominical tem várias páginas, né? E aí ele diz assim, ó, que esse é o mais perfeito modelo de oração, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. O que Jesus ensinava? Não, quando orardes, não fazei como os fariseus que vão em praça pública, que cobram pelo número de palavras, que fazem as orações e tudo, né? Aí que ele disse, quando orardes, recolhei-vos, né? Recolhei-vos para dentro de vocês mesmo e não procureis usar tantas palavras, porque as palavras às vezes distraem as pessoas, né? Então é preciso às vezes fazer com poucas palavras, mas ver o sentido daquelas palavras, conseguir apreciar o sentido das palavras, né? Sentido. Então, ele diz assim, que essa oração resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, é a oração completa, não é longa, né? É poucas palavras, mas é uma oração completa. Ela é simples, é sublime e resume, então, todos os deveres que a gente tem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, porque se nós não tivéssemos fé, nós não íamos ver Deus como nosso Criador, como nosso Pai, como Jesus nos ensinou, crer assim que tudo que foi feito por Ele, né? E foi criado por Ele, que tudo é criação dele, tudo o que é bom, né? Tá. E um ato de adoração e submissão e um pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Isso é o resumo da essência do Pai Nosso. E como é simples e de poucas palavras, seguidamente a gente se esquece de pensar naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está orando, né? Então se torna maquinal. E é usada como simplesmente uma fórmula decorada, porque até para quem de nós, muitos de nós viemos, por exemplo, do catecismo, né? Então lá a gente tinha que decorar, né? E aquilo ficou assim uma coisa meio decorada, a gente não tinha não tinha um aprofundamento daquelas palavras que a gente decorava e acabava sendo uma fórmula que a gente usava, né? E muitas vezes é condicionado ao número de vezes que é repetida e que daí, quanto mais vezes eu rezo o Pai Nosso, mais força tem, né? E não é assim. Quem de nós já não recebeu no WhatsApp o convite de participar? Vamos chegar a 1000 Pai Nossos. Vamos, não corte essa corrente. E confesso que cai para mim, se alguém quer, eu não consigo, nessas correntes eu não consigo entrar. Mas assim, na realidade é aquela ideia de quanto mais a gente falar, quanto mais a gente recitar, porque aí é recitar a fórmula, mais Deus vai se sentir obrigado a nos atender. Mais ou menos isso. Não deixa de entrar naquela questão de negociação que nós fizemos muito fácil com Deus, né? E os espíritos superiores, então, diante dessa situação toda, aconselharam e pediram para Kardec fazer umas considerações de cada parte do Pai Nosso, né? E é isso que está lá no início do capítulo 28.
E aí a primeira parte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade, né? É reconhecer Deus como Criador de tudo e da bondade e da justiça dele, né? A harmonia do universo revela o teu poder e a tua sabedoria, prudência e previdência. Imagina se Deus não tivesse colocado as leis que governam os astros, um astro ia se bater contra o outro e nós não estaríamos por aqui, né? Então é tudo tão perfeito que os cientistas que estudam o universo se debruçam e estudam e veem cada vez. Por isso que a pessoa que estuda o universo é muito difícil que ela continue sendo ateu. Se for ateu, é daqueles, graças a Deus, eu sou ateu, né? Então, tudo bem. É a situação que muitos ainda, pela sua condição, porque são cientistas, não podem, imagina, eu vou me propor a ser religioso, não, né? Mas isso também com o tempo vai passar, né? Tudo no universo é prova da solicitude paterna. Então, quando nós olharmos isso, até o tempo, né? O tempo que vem a chuva, vem os ventos, mas tudo isso é necessário. Por exemplo, a chuva, sem a chuva que nós faríamos, né? E se Deus fosse atrás de nós, hoje eu gostaria de chuva, mas outra não quero, não pode chover hoje, porque meus programas hoje não dá para chuva. E assim, imagina se Deus vai condicionar isso na nossa necessidade material, né? Que daí não tem como governar, né? Então, as coisas de Deus são tudo feitas através das leis dele, né? E aí, então, vem a outra parte: venha a nós o teu reino. O reino de Deus, Deus não está ali, isso está lá no Livro dos Espíritos, ele não está. Pergunta lá Kardec: será que nós somos tão pequeninos, tão insignificantes, será que Deus tem por que se preocupar com cada um de nós? O que a gente faz, o que a gente não faz? Aí diz assim: Deus governa o mundo, o universo, através das suas leis. As leis são perfeitas, são imutáveis, não são leis como as leis humanas, porque as leis humanas têm que adaptar, porque a humanidade também vai progredindo no seu entendimento e tudo, né? Mas Deus fez as leis perfeitas, são as mesmas leis desde o início e vão ser para toda a eternidade, né? E essas leis, lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, nos falam que as leis de Deus são, a lei natural é a lei de Deus, a mesma, né? E ela foi feita por Deus para o nosso bem, para que a gente pudesse nos orientar o que era bom, o que não era bom, né? E daí diz ainda assim: ela foi feita para a felicidade dos homens, a humanidade, né? E só é infeliz quem se afasta dela. Então, quando a gente se sente às vezes infeliz assim, sem saber nem o motivo, vamos pensar um pouco: será que eu tenho tudo em ordem na minha relação como filho de Deus, como criatura de Deus? Será que eu estou fazendo com que a minha vida seja um reflexo daquilo que eu já tenho na minha essência, que é a essência divina? E aí, na questão 621, Kardec diz, depois tem várias questões relacionadas com a lei, e aí ele diz assim: mas tudo bem, mas e aí, aonde que está escrita essa lei, né? Para que todos tenham acesso.
Aí está nas datas da lei? Não. Aquilo foi um recebimento mediúnico que Moisés recebeu para a orientação do povo naquela época. Hoje nós já entendemos essas leis de uma maneira muito mais aprofundada. E por quê? Aonde ela está escrita? Na nossa consciência. Então pode alguém ser ignorante, pode alguém ser muito estudioso, muito cientista e tudo, mas cada um tem dentro da sua consciência a percepção de que daqui é feita a lei de Deus, o que ela contém. Então nós não precisamos nos preocupar de procurar na internet o que é a lei de Deus, porque é preciso a gente se concentrar, porque a gente sente perfeitamente quando a gente faz alguma coisa que não gostaríamos que fizessem conosco, né? Jesus nos deu até essa regra tão simples assim, né? Fazer ao outro exatamente o que gostaria que fizesse para ti naquela oportunidade, naquela situação. Se tivesse, colocar-se no lugar do outro, e a gente vai sempre acertar, né? Nós ainda não acertamos sempre, porque ainda nosso egoísmo não nos permite que a gente se coloque sempre no lugar do outro. Mas a gente vai trabalhando, a gente vai aos poucos. Hoje, por exemplo, nós já não conseguimos ficar mais tranquilos quando nós destratamos alguém, ou quando nós desprezamos alguém. Ou alguém de vocês possa dizer, não, eu faço isso e tranquilamente continuo a minha vida. Ou será que tem uma coisa mexendo lá? Como, eu não me lembro onde que eu li que é um bichinho, né? A consciência é um bichinho que mexe dentro da gente e não para. E quanto mais tu tem que te esforçar para acalmar ela, mas ela volta de novo, né? Ela pode até se acalmar um pouco, mas aí volta de novo, porque a gente sabe, lá no íntimo da gente, a gente sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. E daí ele diz assim, dá-nos, Senhor, a luz necessária para que no tempo mais breve possível possamos conhecer e vivenciar essas leis. E nós vamos conhecendo elas, lógico, estudando. É importante ler, estudar, ou escutar palestras, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa, porque ninguém é tão rico que não tem nada para dar e nem tão pobre que não tem nada para receber. Também no conhecimento, também no sentimento. Isso não é só relacionado com o poder aquisitivo, com o poder material. É com poder também na nossa mente, do nosso espírito, né? Aí vem a outra parte, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever entre os pais, os filhos em relação aos pais, quanto mais é um dever nosso para com o nosso Criador, criatura para com o seu Criador. Então, por isso que nós pedimos, faça-se a tua vontade, né? Porque daí nós não vamos fazer exigências, negociações com Deus. Se nós conseguirmos colocar isso na nossa oração, faça-se, porém, a tua vontade e não a minha, mesmo que eu posso pedir. Ninguém está proibido de pedir uma coisa. Todos nós podemos pedir, porque isso também é um sinal de confiança. Se eu peço, por exemplo, hoje meu pai já está na espiritualidade, claro, né? Olhando para mim já dá para saber. Mas assim, ó, o filho pede para o pai, se ele tem confiança no pai, ele pede, e o pai e não exige, né? E o pai dá quando acha certo de dar, ou quando acha que pode dar, né? Com Deus não é sentido de poder nos dar aquilo que nós pedimos. Deus tem a consideração, o que regra, o que nós ganhamos de Deus, é a nossa necessidade e principalmente
se aquilo é bom para nós. E muitas vezes naquele momento que a gente pede alguma coisa que parece ser muito justa, mas naquele momento ainda não é o momento. É só nós olharmos um pouco para trás. Eu acho que todos nós temos na história da nossa existência atual conhecimento e entendimento de coisas que a gente queria, porque queria, que achava que Deus tinha que nos conceder e não deu. E depois a gente olha, quando as coisas vão acontecendo, a gente vê que foi bom, que não foi assim, né? E como possamos fazer a tua vontade na terra, como os eleitos fazem nos céus. Os eleitos nos céus fazem a vontade de Deus. Nós ainda, muitas vezes, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações por nossas imperfeições, ainda não conseguimos sempre nos conformar e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nos tornamos ainda filhos rebeldes, mas não vamos nos sacrificar por causa disso, porque isso também faz parte da nossa evolução. Nós precisamos nos esforçar para que isso aos poucos vai diminuindo, que cada vez mais a gente consiga fazer a vontade de Deus, mas com coração, com sentimento, concordar com Deus, no sentido assim como um filho concorda com o pai, mesmo que o pai não dê aquilo que quer, né? Dá-nos o pão de cada dia. Olha só, de cada dia. E nós temos muito isso ainda, de pedir o pão para uma porção de anos, para a gente não precisar se preocupar, né? Então diz assim, o alimento indispensável na manutenção do corpo físico e o alimento espiritual para o nosso desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento do espírito. Então é isso que a gente tem que ver. O necessário não é o supérfluo, porque o supérfluo não nos pertence. Nós temos que nos ater ao necessário. Isso faz parte do nosso desprendimento, do nosso não ficar preso na matéria, né? E baseia-se então essa questão dar-nos o pão de cada dia na lei do trabalho. Porque Deus disse lá no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que é uma parábola, não é uma história verídica, é uma parábola da vida, da evolução da humanidade, né? E aí ele diz assim, tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto. Acontece que isso ele disse para Adão, depois de eles serem pegos nus, porque comeram da árvore proibida, né? Então, eles sentiram a consciência pesada, mas era porque, na realidade, o que querem mostrar ali, a parábola, que eles queriam ser tão inteligentes, tão grandes quanto Deus. Então, era do orgulho e dessa ganância deles para serem iguais a Deus, segundo a pobre serpente aconselhou para ela, né? E aí comeram daquela maçã. Lógico, nós aprendemos assim muitas histórias em relação a isso, mas o que a gente tem que primeiro colocar na sua cabeça que isso é uma parábola, e ela é muito rica, essa parábola, teria assim tem muito aprendizado que a gente pode fazer com ela, considerando ela uma parábola, até a expulsão do Éden, né? Onde eles tinham tudo, e aí que Deus disse que Eva teria que ter os filhos a partir de sofrimentos, e Adão tinha que ganhar o pão do suor do seu rosto. Então isso ficou meio impregnado na espiritualidade humana como castigo, uma coisa e outra. E não é castigo.
É assim, na parábola o que quer ensinar que o trabalho é uma lei de Deus, e ela serve para a gente se desenvolver, desenvolver física e intelectualmente. Se nós não trabalhássemos, nós estaríamos enferrujados. O que acontece com a enxada que não é usada? Enferruja, e quando a gente vai querer usar ela, ela já não tem mais corte, né? E assim também é com a nossa vida. Se nós não trabalhássemos, nós ficaríamos enferrujados. Tem uma história, Dorothy deve se lembrar, eu acho que é do Hilário, né? E eu nunca mais tive acesso a esse livrinho, mas onde ele fala daquele que desencarnou e disse, mas eu cuidei disso, eu paguei para cuidar da minha família, etc, etc, e ele estava lá na espiritualidade toda dura, né? Aí ele disse, mas como ele não fez nada, ele estava todo endurecido, simbolicamente, né? Mas o perispírito dele estava sentindo isso. E aí depois aí queria saber o que eu vou fazer então. Ele vai ter que reencarnar. Aí ele disse, mas então ele queria ir logo. Eu disse, não, vai no fim da fila, vai esperar a vez, né? Então, já viu, né? Então é preciso que a gente trabalhe, porque o homem precisa, para seu desenvolvimento, precisa trabalhar, senão ele não vai conseguir assim, desenvolver a parte intelectual, a parte física, né? Por que a gente tem que fazer exercícios físicos? Senão a gente fica endurecido, né? E principalmente quanto mais a idade vai avançando, mais é necessário isso aí, porque fica tudo meio durinho, assim, tu não consegue mais, né? Tudo dói, e a gente tem que continuar se exercitando. E quando a gente é mais novo, tem que fazer para ficar forte, né? Porque é o trabalho que nos torna fortes, tanto física como intelectualmente. E nós precisamos crescer no intelectual também, né? E não podemos, então, esquecer de tantos que sofrem de fome e até morrem de fome. Nunca esquecer, a fome dói. Gente, não sei se a gente tem a capacidade de colocar no seu sentimento, na sua percepção, como deve doer a fome. Como deve doer. Seja daquela pessoa que está passando fome, ou seja, de um pai, de uma mãe, que o filho disse, eu estou com fome, né? Tem até um relato no Evangelho, né, que diz assim, veja a pobre mãe, né, toda esquálida, toda emagrecida, levantando o filho no ar, pedindo socorro, né, e os filhos não sabendo nem que estão aumentando o sofrimento dos pais, eu estou com fome, né? Mas a fome dói. Então nós temos que nos lembrar disso e saber que além de nós tem gente que precisa realmente de alimento, e tudo que a gente puder fazer para ajudar, que seja feito com boa vontade. E se a gente não está, eu sei que muitos de nós, em épocas, principalmente em certas épocas, a gente não tem de onde tirar, mas que a gente então faça oração, né? Peça a Deus que ilumine, que emocione corações, que tem condições de fazer, né? Na pandemia aquilo doía bastante, né? Quando a gente sentava na mesa e sabia de tanta gente que não tinha mais serviço, né? E tudo, e precisava se manter. Nós não temos direito de requerer ou de reclamar o supérfluo, porque o supérfluo não é a nossa essência, né? Nós não podemos fazer com que o supérfluo seja uma necessidade nossa, e nós ainda, vez que outra, colocamos o supérfluo dentro das nossas necessidades, né?
perdoa aos que ainda não têm consciência. Deve ter toda essa realidade, porque nós sabemos que tem, como Jesus contou parábolas do Lázaro lá na porta do homem rico, que Lázaro gostaria de comer as migalhas que caíam da mesa do rico, nem isso ele não ganhava, nem o rico se banqueteava. Né? Jesus contou várias histórias, assim, várias parábolas que nos fazem lembrar dessa necessidade de a gente alargar um pouco o nosso olhar, ter essa empatia para com os outros. E colocando no lugar, e a gente sabe que todos, né, se eu numa encarnação tenho condições e não ajudo, então espera a próxima, né? Ou as próximas. Talvez eu tenha que passar para aprender. Se eu não aprendo quando eu tenho as coisas para ajudar, imagina quando eu não tiver e tiver necessidade dos outros para me ajudar. De uma maneira ou outra vamos aprender. E a última é assim, a penúltima. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos a quem nos ofendeu. Aí nós colocamos assim a situação, ó, Deus, tu me perdoa assim como eu perdoo. Então eu não perdoo. E aí eu estou pedindo que Deus não perdoe, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas e quantas vezes nós até podemos perdoar de boca para fora, mas aquele ressentimento pode ficar. Imagina se Deus tivesse ressentimento para conosco, que todas as vezes que nós procedemos mal, né? Nós sabemos que isso não é de Deus, porque Ele é infinitamente perfeito. Mas Jesus nos colocou isso para que a gente pense um pouco, né? Assim como eu preciso do perdão, muitas vezes eu preciso também dar esse perdão e não humilhar a pessoa a quem eu vou perdoar. Assim como não gosto de ser humilhado. Gente, faz tão bem quando tu passa por uma situação e alguém te perdoa assim de coração, sem fazer alarde, né? Ou assim, ó, tá, te perdoo, mas eu não quero mais te ver, né? Vai para longe de mim. Isso não é perdão, tá? Então nós temos que cuidar quando nós pedimos a Deus para Ele nos perdoar como nós perdoamos, né? A questão que nós estamos colocando ali, como é para fazer, né? E o outro, livra-nos do mal, né? Aí o que seria esse mal? As tentações, tudo que pode nos prejudicar. E Chico tem uma frase que ele diz assim, ó, o mal que nos atinge é aquele que encontra eco dentro de nós. Quando não encontrar mais eco, aí não vai nos atingir mais. Chico dizia que ele não precisava perdoar. Por quê? Porque ele não guardava rancor. Lembra daquela vez que ele foi pedir ajuda, né? Foi numa casa, bateu na porta e pediu ajuda e a mulher cuspiu no rosto dele ou na mão. E aí ele tá, isso aqui foi para mim, agora tem alguma coisa para os meus pobres, né? A gente tem bastante exemplos, né? E a gente tem bastante coisa ainda, mas eu acho que já deu para nós pegar, sim, o sentido da oração do Pai Nosso. Eu gostaria, sim, que todos nós pregássemos o Evangelho, seja quando der, né? Não precisa ser hoje de noite, e desse uma lida no capítulo 28, ali no início do capítulo. São algumas páginas, mas é maravilhoso. Isso é só um resumozinho que eu fiz ali, para a gente poder conversar sobre isso, né? E aí, então, eu queria, assim, convidar todo mundo agora, que me permite fazer a oração do Pai Nosso, né? Vamos rezar todos juntos na voz alta. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus abençoe a todos nós e que a gente possa fazer essa oração dominical cada vez mais profundamente, uma oração do nosso coração, do nosso sentimento.